Vem comigo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do professor Mauro César, Direito Penal Descomplicado e na veia. No vídeo de hoje, vamos corrigir as 15 questões de parte especial de Direito Penal do simulado voltado especificamente para os concursos da Polícia Civil, de inspetor e de investigador aqui do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês para que se inscrevam no canal, para que curtam o vídeo, para que divulguem para os seus amigos e para que marquem o sininho para receber as próximas novidades. Muitos de vocês, se Deus quiser, serão aprovados nessa prova. Só que a gente não vai poder esquecer que a gente vai ter que continuar se atualizando em direito penal, aprendendo direito penal, estudando direito penal, ensinando direito penal. O direito penal muda toda hora. Para sermos bons policiais, teremos que conhecer bem o direito penal. E é claro que muitos de vocês também continuarão estudando, tentarão outros concursos, e aqueles que porventura não forem aprovados, a vida não vai acabar aqui. Antes de qualquer coisa, agora quando a gente for corrigir, eu preparei vocês até para isso. 2 questões de parte especial tiveram que ser anuladas. Eu estava revisando aqui, alguns amigos que já fizeram a prova entraram em contato comigo, interpuseram os seus recursos e eu tive que dar razão a eles. Mas não tem problema. Aqui a gente quer aprender. Aqui a gente quer poder discutir os temas. E mesmo essas 2 questões que foram anuladas, elas vão ser importantes aí. Certamente alguma coisa que estiver dentro dessas questões vai ser cobrada na nossa prova. Então vamos lá, pessoal. Sem enrolação, vamos aí para a nossa primeira questão. No que se refere aos crimes contra a administração pública, levando-se em consideração a jurisprudência dos tribunais superiores, analise os itens a seguir. Para os efeitos penais, que faz uma análise mais abrangente do que o direito administrativo, considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente, desde que de maneira remunerada, está errado. Tudo bem? Desde que de maneira remunerada está errado. Ainda que sem remuneração, o artigo 327 traz o conceito de funcionário público para fins de direito penal. Inciso, a segunda assertiva aí. No peculato e apropriação, o dolo do funcionário público em ficar com o objeto material do crime é posterior ao seu recebimento, não existindo quando se apropriou do bem. Perfeito, igualzinho quando a gente fala aí de apropriação indébita. Na apropriação indébita, aquela pessoa que tem a coisa sob sua posse ou detenção, posteriormente, ela modifica o seu dolo. É o chamado remissive habendi. Ele passa a ter um dolo de utilizar aquela coisa como se o proprietário fosse. Antes de se apropriar, ele não tem. Já no peculato e apropriação, a mesma coisa. Se ele já tivesse esse dolo, aí seria o peculato furto. Então, a questão assertiva 2 está correta. Assertiva 3. Doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que, no crime de concussão, a vantagem indevida exigida pelo funcionário público não precisa ter valor econômico. Perfeita, a doutrina e jurisprudência majoritárias aí fazem uma interpretação literal. O crime de corrupção passiva é classificado pela doutrina como de tipo misto alternativo. A referida conduta poderá ser realizada de maneira ativa ou passiva. Pessoal, quando a gente lê lá o artigo 317 do Código Penal, olha o que o legislador trouxe para a gente. Solicitar ou receber, para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela a vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então você tem uma conduta ativa quando você solicita e tem uma conduta passiva quando você recebe ou quando você aceita a promessa de tal vantagem. Então está correta também a assertiva 4. E a assertiva 5, com base em entendimento simulado, o Superior Tribunal de Justiça não aplica o princípio da insignificância em nenhuma hipótese. Esse em nenhuma hipótese aqui que está errado. Aos crimes praticados contra a administração pública. Todos nós sabemos que o Superior Tribunal de Justiça tem aí a súmula 599 que diz que é inaplicável o princípio da insignificância a esses tipos de crimes. Só que o próprio STJ e o STF já relativizam essa súmula no caso do descaminho. Eles dão a justificativa de que o descaminho é um crime contra a administração pública, mas de natureza tributária. Por isso que poderia ser aplicado aí o descaminho quando o valor for inferior a R$20 mil. E mesmo em outros crimes atualmente, a própria administração pública, melhor dizendo, os próprios tribunais superiores têm aplicado aí o princípio da insignificância, até mesmo nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Resposta correta, portanto, então nesse caso aí é a assertiva A. 2, 3 e 4 estão corretas. Próxima.
No que se refere aos crimes contra a vida, julgo os itens a seguir. Primeira assertiva. Agente que tem conhecimento de que a gestante entrou no trabalho de parto e começa a agredi-la na barriga, visando a morte do bebê, caso consiga consumar seu objetivo, responderá pelo crime de aborto. Pessoal, muita atenção. Eu já conversei isso várias vezes com vocês. Tem muita gente dizendo aí que se a vida é intrauterina, a gente fala em aborto. Se a vida é extrauterina, a gente fala em homicídio. Isso está errado. Na vida extrauterina, obviamente, a gente vai falar em homicídio. Mas na vida uterina, qual é o limite entre o aborto e o homicídio? O início do parto. E quando é que o parto se inicia? Depende. Se for cesariana, aí é com a primeira incisão, primeiro corte no abdômen da gestante. Se for parto normal, aí é com o rompimento da placenta. Quando rompe lá o saco amniótico, aí a gente fala em início do parto. Se porventura acontecer algo com aquele bebê, em decorrência de atitude de alguém, esse alguém responderá por homicídio. Tudo bem? Então tá errado aí, não responderá por aborto. A segunda assertiva, no homicídio culposo, para a caracterização do perdão judicial, haverá necessidade de existir grau de parentesco? Não. Não tem nada de que exige, a lei não exige não exige grau de parentesco. Está lá no artigo 121, parágrafo 5º, o homicídio culposo e a hipótese do perdão judicial. Olha o que diz lá. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Não tem que ter grau de parentesco. Vamos supor, Deus me livre e guarde, que eu dirigindo e não observo um dever de cuidado e acabo atropelando ou batendo com o carro e matando o meu melhor amigo. Eu nunca mais vou me esquecer dessa situação, assim como eu tivesse matado um filho. Eu não estou aqui sopesando culpas ou responsabilidades ou traumas que as pessoas podem ter. Mas é algo que a gente também nunca mais vai esquecer. É algo que vai atingir a gente de maneira muito significativa, afastando a necessidade de incidência do direito penal. Então esse é o entendimento aí dos tribunais superiores e da doutrina majoritária. Terceira assertiva, o infanticídio tem como sujeito ativo a mulher, que poderá agir mediante autoria imediata ou mediata. Perfeito. Se eu não me engano, caiu até na prova de delegado que a aplicação foi suspensa, foi cancelada, para falar a verdade. Tem gente que até hoje responde e repete que infanticídio é crime de mão própria. Não é. Infanticídio é um crime próprio. A gente, no caso a mãe, gestante, que está sob influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto, pode matar o seu próprio filho, aquele que está nascendo daquele momento, que é chamado de nascente, de maneira imediata ou de maneira mediata. Então, admite coautoria ou participação. A mãe pode agir de maneira imediata ou de maneira imediata, tudo bem? E ocorrerá, obviamente, quando a mulher estiver sob influência do estado puerperal, classificado como crime doloso e próprio. Perfeito. Próxima. O homicídio qualificado, praticado por motivo de relevante valor moral, não será considerado crime de homem. É isso mesmo. É um homicídio qualificado e privilegiado. Tem doutrinador, tem professor que até fala: por que não é? Não é porque o STJ e o STF assim decidiram. É porque não está na lei. O nosso legislador, ele adotou o sistema legal para classificar os crimes hediondos. E a gente vai falar disso na nossa correção aí das questões de parte especial. E lá não está o homicídio qualificado e privilegiado. Tem o homicídio qualificado e o homicídio simples quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Tudo bem? Então, a 4 também está correta. Quinta, na hipótese de pacto de morte ou suicídio a 2, se um dos indivíduos praticar auto-executório, responderá por homicídio tentado ou consumado. Eu e você, a gente resolve fazer um pacto de morte. Vamos nos matar? Vamos. Aí é com arma de fogo. Eu atiro e depois você atira. Aí se eu tiver com medo, relutando a atirar e você pegar a arma e atirar, isso não é suicídio. Isso é homicídio se eu morrer, ou homicídio consumado se eu morrer, ou homicídio tentado se eu não morrer. E se porventura, como está aqui, se não praticar nenhum ato executório e o outro indivíduo vier a óbito ou sofrer lesão corporal, responderá por participação em suicídio. Perfeito. Então, estão corretas aí a 3, previsto no artigo 122, a 4 e a 5. Resposta correta, então, portanto, assertiva, A de amigo. Vamos para a próxima.
No que se refere aos crimes contra o patrimônio, levando-se em conta o entendimento da doutrina e o posicionamento da jurisprudência dos tribunais superiores, assinar a afirmativa correta, ele quer a correta. Assertiva A. Caso duas pessoas pratiquem um furto em concurso de pessoas durante o período noturno, a jurisprudência majoritária entende não ser possível a aplicação concomitante da majorante do período noturno com a qualificadora do concurso de pessoas. Está errado, é possível sim. A jurisprudência aceita essa aplicação. Seria o artigo 155, parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 4º, inciso 4º, que fala do concurso de pessoas. Então, está errado. Atualmente, a jurisprudência dos tribunais superiores entende que não é possível aplicar o privilégio do pequeno valor ao furto qualificado pelo concurso de pessoas. Está errado. É possível sim, tudo bem? O que quer dizer isso? Furto de pequeno valor é aquele até um salário mínimo. Vamos supor que duas pessoas furtem um bem que custe R$900. Elas atuaram em concurso de pessoas, é o furto qualificado pelo concurso de pessoas, mas ao mesmo tempo elas vão receber essa minorante aí, referente ao... é o privilégio, né? Referente ao pequeno valor. Vou ler aqui para vocês. Está lá no 155, parágrafo 2º do Código Penal. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Lembrando aí, parâmetros. Princípio da insignificância, crimes patrimoniais, 10% do salário mínimo. Furto de pequeno valor, 1 salário mínimo. O estelionato de pequeno valor, aí a gente vai ter que analisar a condição da vítima. Assertiva C. O agente que faz ligação direta de sua residência ao poste de luz, que passa na rua para utilizar energia, responde pelo crime de estelionato. Está errado. Furto mediante fraude. Estelionato seria se a luz ela chegasse lá ao medidor dele e ele alterasse esse medidor. Aí a Light estaria... A Light é aqui no Rio de Janeiro, tem um lugar que é ampla. Aí a empresa concessionária de energia, ela estaria fornecendo aquela luz para ele e estaria incidindo em erro na hora de cobrar aquele valor. Há aquela contraprestação, eu já falei isso para vocês. Pessoal, obviamente, eu sei que vai ter gente aqui que está estudando para delegado, que está estudando para juiz, que está estudando para promotor. Quando a gente tiver que estudar juntos para essas provas, a gente vai estudar junto para essas provas. Aí eu vou trazer outras doutrinas, eu vou preparar vocês para uma prova discursiva, para vocês escreverem. Aqui é prova de marcar X, aqui não tem discussão. Aqui, para você diferenciar o furto qualificado pela fraude do estelionato, você só precisa saber uma palavra: contraprestação. Se houver contraprestação por parte da vítima, é estelionato. Se não houver, é furto mediante fraude. Quando a concessionária me dá a luz e eu modifico lá os dados daquela aonde recebe a luz lá do medidor, ela está me dando, tem uma contraprestação e está incidindo em erro na hora de cobrar. Estelionato. Quando eu vou direto ao poste de luz e puxo essa energia para minha casa, a concessionária não está me dando nada. Eu estou furtando mediante uma fraude. Furto mediante fraude. Tranquilo? Próxima. A diferença entre o furto qualificado pela fraude e o estelionato é que no furto qualificado pela fraude, a fraude, é usada para desviar a atenção da vítima e o agente se aproveita desse desvio para subtrair o bem. Enquanto no estelionato a fraude é utilizada para induzir a vítima em erro e entregar o bem ao agente. Perfeito. É essa D de Deus. Opa, não estava nem aqui. Vamos lá. É essa D de Deus que a gente tem que marcar. Atualmente, após a alteração legislativa produzida pela aprovação do pacote anticrime, o crime de estelionato passou a ser persecuível em regra por ação penal pública incondicionada. Sendo certo que, em algumas hipóteses, haverá necessidade de representação do ofendido. É o contrário. A regra agora passou a ser ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E o parágrafo 5º traz as hipóteses que não se tornou condicionada, que continua sendo incondicionada. Crime aí contra a administração pública direta ou indireta, crime contra criança ou adolescente, crime contra pessoa com deficiência mental e maior de 70 anos como vítima ou incapaz. Essas 4 situações permanecem sendo ação penal pública incondicionada. Se porventura não estiver dentro dessas 4 situações, a regra agora é ação penal pública condicionada à representação. Próxima. Acerca dos crimes contra a dignidade sexual, levando-se em conta a doutrina pátria, a legislação e a jurisprudência dos tribunais superiores, assinar a alternativa, vamos marcar aqui, que nem eu falei com vocês,
na outra correção. Incorreta, não vamos perder isso. Se você tiver com pressa, se não marcar incorreta, vai achar que a A está correta e vai dar mole, e dificilmente a A será a A incorreta. Primeiro, ainda que a relação sexual entre os cônjuges faça parte do casamento, a esposa não poderá forçar o marido a ter relações sexuais, sob pena de, a depender do caso concreto, caracterizar o crime de estupro. Perfeito. Se a minha esposa não quiser nada comigo hoje, ou eu não quiser nada com a minha esposa, não pode haver uma forçação, não pode haver uma violência, não pode haver um constrangimento sob pena de caracterizar o crime de estupro. Próxima, irmão gêmeo que tem conjunção carnal com a namorada do seu irmão, enganando a namorada do irmão, fazendo-se passar por este, pratica o crime de violação sexual mediante fraude. Perfeito, pessoal. Na violação sexual mediante fraude, eu, através de uma fraude, tenho relações sexuais com aquela pessoa. Não tem violência, não tem grave ameaça, não tem constrangimento. Mas ela está achando que está fazendo sexo comigo, quando na verdade está fazendo sexo com meu irmão gêmeo que ela não sabia que existia. Tudo bem? Está correto também. Então vamos para a próxima assertiva. A namorada que agride o namorado com tapas na cara durante a relação sexual não comete crime diante do exercício regular de um direito do casal que deseja ter relações mais quentes. Aqui, pessoal, eu misturei dignidade sexual com parte geral. Na verdade, não é exercício regular de um direito, é consentimento do ofendido. Nós sabemos que o consentimento do ofendido ele é uma causa supralegal, ou seja, está acima da lei, apta a afastar a antijuridicidade ou ilicitude da conduta. É chamada uma discriminante, só que está acima da lei. Quais seriam aí os requisitos para o consentimento do ofendido? Primeiro, o agente tem que ser capaz. Segundo, o bem jurídico tem que ser disponível. Terceiro, esse consentimento ele precisa ser anterior ou, no máximo, concomitante à conduta do agente. Se for posterior, o consentimento do ofendido não é válido. E quarto, esse consentimento ele tem que ser válido. Ele não pode ter nenhum vício, ele não pode ter nenhum erro. Estando presente esses 4 requisitos, consentimento do ofendido é válido. Se eu quero ter relações sexuais, quero dar tapa na cara, quero receber tapa na cara, é um bem disponível, a integridade física nesse ponto é disponível, eu posso fazer um furo, eu posso fazer uma tatuagem, eu posso botar aquele alargador, não me vem chegar com aquele alargador na polícia não, né? Mas se você tiver, por acaso, eu acho bonito pra caramba, tem maior vontade de botar aqui nessa minha orelha grande aqui, mas não coloca não, tira pra entrar na polícia. Eu posso quebrar o meu carro, se eu tiver de saco cheio do meu carro, tacar fogo no meu carro, desde que não esteja aí querendo dar volta na seguradora, e esquece eventual crime de incêndio, tudo bem? Porque é um bem disponível. E, obviamente, esse consentimento ele tem que ser na hora ou, no máximo, anterior à conduta do agente, anterior ou, no máximo, concomitante à conduta do agente, e tem que ser um consentimento válido sem nenhum vício. Próximo. Após... Onde aqui? Ih, pessoal, eu acho que eu misturei. Vocês me desculpem aí, eu coloquei, é porque eu tô com o meu simulado aqui, aí eu confundi, não tem problema não. Quem sabe faz ao vivo, a gente não vai editar nada não. Então, vamos voltar. Falei do irmão gêmeo, próxima. O crime de corrupção de menores, artigo 218, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, é classificado como crime formal, consumando-se com o simples induzimento de alguém menor de 14 anos à prática dos autos. Não, não é formal. Tudo bem? É material. Tem que haver essa prática aí para o crime estar consumado. Aí que essa é bem incorreta, portanto, C de Cristo. Próximo. Após a revogação do artigo 214, que previa o crime de atentado violento ao pudor, operou-se a ocorrência do princípio da continuidade normativo típico em face da referida conduta. Perfeito, pessoal. Rapidamente, na abolição crimes, há a revogação formal e material daquela conduta. Tanto no Código Penal formalmente a conduta é revogada, o artigo da lei é revogado, quanto aquela conduta deixa de ser considerada criminosa. Quando o artigo de lei for revogado, mas a conduta migrar para um outro tipo penal, não há que se falar em abolição crimes. Aí é princípio da continuidade, normativo, típica. Exemplo, estupro. Exemplo, rapto, violento. Estupro com atentado violento ao pudor, né? Exemplo, rapto, violento. Beleza, pessoal? Então está correta. O ato executório do crime de estupro ocorre com constrangimento praticado pelo agente em face da vítima, que é realizado através de violência ou da grave ameaça. Perfeito. O ato executório do crime de estupro ele vai acontecer com constrangimento ou com a violência praticada com constrangimento através da violência ou da ameaça praticada contra a vítima. Também está correto. Resposta correta, portanto, C de Cristo. Próxima, aí sim que eu tinha misturado as coisas.
mas não tem problema, quem sabe faz ao vivo. Não é ao vivo, né, mas quem sabe não edita, melhor dizendo. Não botei ao vivo por conta do trabalho, não sabia que horas eu conseguiria gravar e disponibilizar para vocês, então preferi não me comprometer e ao longo do dia ir botando as respostas. No que se refere às lesões corporais, assinar a alternativa correta, de acordo com a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores. Primeiro, após recentes alterações legislativas, visando a maior proteção dos animais, principalmente os domésticos, entende-se que estes poderão ser vítimas de lesões corporais, mas não do crime de homicídio. Claro que o animal não pode ser vítima de lesão corporal. Nós temos uma alteração recente, se eu não me engano, de 2020, que incluiu o artigo 32, parágrafo 1º-A, na lei dos crimes ambientais. Agora, quando for maus tratos a animais, gato ou cachorro, a pena é maior. É reclusão aí de 2 a 5 anos. Se o seu código não estiver atualizado, por favor, atualize. Mas não é lesão corporal. Então tá errado, não é nada de vítima de lesão corporal. B. Agente que desfere golpes com faca em cadáver comete fato atípico, já que o cadáver não está vivo, não podendo ser vítima de lesão corporal. Não é fato atípico. Depende do dolo do agente. É óbvio que ele não pode ser vítima de lesão corporal, mas ele pode ser vítima aí de vilipêndio ao cadáver, que está lá no artigo 212. Vilipendiar é debochar, é denegrir, é menosprezar. Vou ler para vocês, ó. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pode ser vítima também do artigo 211, destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pode ser vítima do crime de dano. Aí vai depender do dolo do agente. C. A gente já falou, essa está correta, tudo bem. Me desculpa, essa está errada, porque não é consentimento, não é exercício regular de um direito, mas sim consentimento do ofendido. D. A lesão corporal qualificada pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias é chamada pela doutrina de crime a prazo. Perfeito até aí. O erro está aqui. E análise de tal incapacidade se restringe às questões laborais? Não. É qualquer atividade. É um bebê que não pode engatinhar, é uma prostituta que não pode trabalhar, sou eu que não posso dar aula, ou não posso trabalhar na polícia, ou não posso ir para academia, ou não posso ir ao jogo do Botafogo. São as atividades corriqueiras, não são limitadas às atividades laborais. A lesão corporal seguida de morte e a seguida de aborto são classificadas como crimes pré-terdolosos, da modalidade qualificada pelo resultado, sendo certo que o resultado mais grave somente poderá acontecer a título de culpa. Perfeito. Se porventura eu quiser matar, aí mudou o meu dolo. Não é mais lesão corporal seguida de morte. Eu vou responder por esse meu dolo mais grave. Mesma coisa aí no caso do aborto. Então, como ele quer a correta, assertiva é de escola. Próximo. Robinho, estudante de... Muita atenção a essa questão aqui, pessoal. Quem foi meu aluno já conhece, a gente já falou sobre ela, mas vamos ter atenção. Vocês estão com o simulado aí, vocês podem acompanhar. Preste atenção aqui em mim. Robinho, estudante de 22 anos, querendo viajar no carnaval com seus amigos, tem a ideia de se fazer passar por agente do Detran e simular uma blitz para verificar a documentação dos veículos que passassem pelo local. No terceiro veículo abordado, Robinho percebe que o motorista não possuía carteira de habilitação e também não estava com o pagamento dos tributos do veículo em dia. Fazendo-se passar por funcionário público, com a função de apreender veículos irregulares, Robinho exige R$500 do motorista do veículo para liberá-lo. Levando-se em conta somente os fatos narrados, Robinho responderá por... Pessoal, antes de mais nada, pedir de novo a vocês, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando do simulado, se inscreve no canal, marca o sininho aí, a gente vai ter muita novidade daqui para frente. Demorou, esse estúdio está sendo montado, demorou para a gente começar aí os vídeos, só que agora a gente, se Deus quiser, não vai parar mais. Tudo bem? Eu quero que vocês marquem aqui, escrevam aqui embaixo para mim, para eu ter um pouco de ideia de como é que está o nível de vocês, o que vocês marcaram. Eu quis confundir vocês em várias coisas. Falei que eles fez se passar por um funcionário público, coloquei a palavra exigir. Não tem nada de corrupção, pessoal. Aqui, o agente, ele vai responder pelo quê? O agente vai responder pela assertiva A, é crime de estelionato. Ele está fazendo aquelas pessoas incidirem em erro, achando que ele é um funcionário público, tudo bem? Então, o crime aqui é de estelionato. Próxima, 22. No que se refere aos crimes contra a honra, levando-se em consideração o Código Penal, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores, assinar a afirmativa incorreta.
E que é errada, não vamos dar mole, vamos marcar. Assertiva A. Os crimes contra a honra são classificados como crimes de dano, exigindo a efetiva lesão ao bem jurídico para serem considerados consumados. Perfeito. Os crimes, na maneira mais ampla de divisão, eles podem ser crimes de dano ou crime de perigo. Os crimes de dano exigem o efetivo dano lá causado ao bem jurídico tutelado. Já os crimes de perigo, eles exigem somente que o bem jurídico tutelado tenha sido colocado em risco. No caso dos crimes contra a honra, efetivamente a honra é atingida. Assertiva B. Os inimputáveis poderão ser vítimas de difamação e, se tiverem discernimento para compreender a ofensa, de injúria. No que se refere à calúnia, de acordo com a doutrina majoritária, eles não poderão figurar como sujeito ativo. Claro, o que é a calúnia? Só imputar falsamente um fato definido como crime a alguém, sabendo que essa pessoa não cometeu. Menor não comete crime. Menor comete ato infracional. Então ele não pode ser vítima de calúnia. Mais uma observação, pessoal. Nós temos aí como crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. A calúnia e a difamação, elas se referem a fatos. No caso da calúnia, um fato definido como crime é atribuído a alguém. No caso da difamação, um fato que o difame perante as pessoas. Um fato que o desabone, mas que não tenha relação com crime, é imputado a alguém. Já na injúria, a gente fala de honra subjetiva, fala de qualidade da pessoa. A honra maculada na calúnia e na difamação é a honra objetiva, é o que terceiras pessoas pensam da gente. Por isso que o crime vai se consumar quando chegar aos ouvidos dessas terceiras pessoas. Já na injúria, é o que nós mesmos pensamos sobre nós mesmos. Então o crime vai se consumar quando chegar ao ouvido da própria vítima. Honra subjetiva. Próximo. A pessoa jurídica poderá ser vítima de difamação e calúnia de crime ambiental. Perfeito. Pode ser responsabilizada, no caso para a FGV cometer crime ambiental, então pode aí ser vítima de crime ambiental e de difamação. Por que não pode ser de injúria? Tem uma empresa aqui, MC Educação, tudo bem? Que é essa minha empresa. Ou, vamos supor aí, uma empresa, as Lojas Americanas. Aí amanhã as Lojas Americanas vão poder acordar e falar, caramba, estão falando mal de mim lá na internet, falando que eu presto um serviço ruim. Ou, caramba, estão falando bem de mim. Não, ela não tem sentimento, ela não pensa. Ela não tem honra subjetiva, ela só tem honra objetiva. Por isso que pessoa jurídica não pode ser vítima aí de injúria. Próximo. Tanto na calúnia quanto na difamação, por serem tipos penais violadores da honra objetiva da vítima, o crime estará consumado quando a ofensa chegar aos ouvidos de terceira pessoa. Perfeito, já falei para vocês. Assertiva errada é a E de escola. A exceção da verdade é admitida na calúnia, na difamação e na injúria. Não, ela é admitida na calúnia, na difamação, quando for contra funcionário público e a ofensa tiver relação ao exercício da função, mas ela não é admitida na injúria. Tudo bem? Então a resposta assertiva é. Próxima. Leandro entra em um ônibus praticamente vazio no período da tarde e avista a Luciana no último banco sozinha, estudando para uma prova que faria na faculdade no período da noite. Pessoal, muita atenção a essa questão aqui, tá? Leandro senta no último banco atrás da Luciana e começa a se masturbar, encantado pela beleza da moça. Até peço desculpas aí às meninas por esses exemplos, eu sei que é chato, eu sei que isso acontece, mas são situações do dia a dia. Nós vamos entrar para a polícia e vamos nos deparar com isso, vamos combater, vamos prender esses desgraçados, e a questão de prova, isso aqui pode cair na prova para a gente não se confundir, tá? Quando está perto de ejacular em cima de Luciana, a menina percebe e se levanta, tentando fugir do local. Leandro agarra a moça pelo braço, olha a violência aí, e impede que fuja, ejaculando em sua barriga e fugindo do ônibus logo em seguida. Policiais civis que passavam pelo local abordam Leandro e em seguida Luciana chega aos prantos, contando os fatos aos policiais que levam Leandro para a delegacia de polícia. Com base apenas nos fatos narrados, Leandro, pessoal, ele praticou o quê? Ele praticou o crime de estupro. Por quê? Porque aqui tem a violência. Ele constrangeu a menina através da violência. Se ele só tivesse ejaculado na menina, e eu não falo só como se fosse uma coisa simples, é só para a gente entender aqui o contexto da questão. Aí sim responderia aí por importunação sexual. Não tem violência, não tem ameaça. Está no artigo 215A do CP. Como teve a violência, ele vai responder pelo estupro. Também não vamos dar mole aí nessa questão, não. Essa 24 aí, infelizmente, foi anulada. Eu vacilei na hora de escrever aqui na assertiva B, tudo bem? Mas nada impede que a gente treine com essa questão. Vamos lá. Segundo a doutrina majoritária, e que é incorreta, tá bom, pessoal?
E não tem. Segundo a doutrina majoritária, uma das diferenças entre a extorsão e o roubo é que, neste, a vontade da vítima é indiferente. Na extorsão, por outro lado, o comportamento da vítima é indispensável para a consumação do delito. Perfeito. No roubo, eu vou tomar o bem da vítima. Na extorsão, não tem como tomar. Então, se a vítima não me der o bem, o crime não vai se consumar. Próximo. B. Na verdade, não é que não vai se consumar. Eu não vou conseguir pegar o bem, né? A verdade é essa, explicando melhor aí. Eu não vou conseguir ter a posse daquele bem. Vamos ler aqui para vocês o artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. É claro que vai se consumar se tiver o constrangimento. O problema todo é que eu não vou conseguir pegar aquele bem sem a vítima participar. No caso do roubo, eu vou tomar o bem da vítima e acabou. Tranquilo? Próxima, então, está correta. Aqui que está errada, ó. Os tribunais superiores não admitem a incidência da... Aí eu botei majorante. O certo seria minorante. Se vocês quiserem corrigir aí, que diminui a pena de pequeno valor o furto qualificado pelo concurso de pessoas. Eles admitem sim, tudo bem? Admitem sim. Essa daqui a gente vai marcar como incorreta, a questão está anulada, só para a gente saber, corrigindo aí, botar minorante. C. Segundo a legislação, a doutrina e a jurisprudência majoritárias, o objeto material do furto precisa possuir valor econômico para que o crime se consuma. Pessoal, última forma. Eu vou cancelar a anulação, tudo bem? Porque, na verdade, não é cancelar a anulação. Tem duas incorretas, no caso, né? A C também está incorreta, porque aqui eu tinha que ter colocado minorante. Segundo... Não. Segundo a legislação, a doutrina e a jurisprudência majoritárias, o objeto material do furto precisa possuir valor econômico. Não precisa. Pode ser uma foto com um ente querido, pode ser alguma coisa que não tenha valor econômico. Tá errada. A B, o problema é que eu dei mole, né? Não é majorante de pequeno valor, é minorante. Então teriam duas aí incorretas. Próxima. O agente que furtar um objeto cujo valor seja inferior a R$100 poderá ser beneficiado com a diminuição de pena. Pode. Ele pode ser beneficiado com a diminuição de pena do furto de pequeno valor, como pode ser aplicado o princípio da insignificância. Aí depende. Se não estiverem presentes todos os requisitos do princípio da insignificância, ele pode ser beneficiado sim com o furto de pequeno valor. O roubo é considerado pela doutrina um crime complexo, reunindo no seu bojo sempre a conduta do furto, somada à lesão corporal à ameaça. Perfeito. O que é o furto? Subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. O que seria o roubo? De maneira simplificada. Subtrair, mediante violência ou grave ameaça, para si ou para outro coisa alheia móvel. É o furto mais a lesão, no caso da violência, ou a ameaça, no caso da ameaça. Por isso que a doutrina chama de crime complexo. Também está certo, então teriam duas respostas aqui, só que uma eu dei mole, não é majorante, é minorante. Próxima, 25. Aquele indivíduo que, na quinta-feira, atenção aí aos artigos 147A e 147B. São artigos novos, a gente tem que atualizar o nosso código, tudo bem? É o crime de stalking aí e o crime também ter causar dano emocional à mulher, beleza? Aquele indivíduo que na quinta-feira, 2 dias após o término do namoro, vai ao trabalho da ex-namorada, perseguindo-a da saída do metrô até a entrada do prédio, perturbando sua esfera de liberdade e ameaçando sua integridade psicológica, comete o recém-criado crime de perseguição ou stalking. Não, pessoal, isso aqui é um crime habitual. Ele tem que perseguir reiteradamente. O próprio tipo penal traz essa elementar. Aqui ele perseguiu uma vez. Então não há de se falar nesse tipo penal do artigo 147A. Está errado. 2. O constrangimento ilegal é crime material, consumando-se quando a vítima acatar a vontade do constrangedor, sendo absolvido quando for utilizado para a prática de outro crime. Perfeito, é crime material e, obviamente, se for utilizado para um crime mais grave, como, por exemplo, no roubo, ele vai ser absolvido. Inciso 3º. Crime de ameaça é crime formal, consumando-se quando a vítima tomar conhecimento do conteúdo da ameaça, independentemente de sua efetiva intimidação. Perfeito também, está certo, o artigo 147 do Código Penal. Então, por enquanto, nós temos corretos aí a 2 e a 3. Sempre bom a gente fazendo isso na nossa prova, né? Facilita, ó. Na verdade, a gente já até chegou à resposta. Próxima. Aquele indivíduo que causa dano emocional à ex-namorada, visando degradar em seus comportamentos através de constantes ameaças, prejudicando sua saúde psicológica, pratica o recém-criado crime de causar dano emocional à mulher. Tá certo. Previsto no artigo 147B do Código Penal.
A gente já sabe que é D de Deus. Mas vamos lá. Médico que realizar intervenção cirúrgica para salvar a vida do paciente, contra a vontade deste, cometerá o crime de constrangimento ilegal, não comete. O artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1º, ele é claro em dizer que não estão incluídos na conduta do constrangimento ilegal a intervenção cirúrgica contra a vontade do paciente para salvar a vida, no caso aí de risco de morte. Próximo, no que se refere aos crimes contra a fé pública, analisando-se as disposições legais, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir. A diferença entre o crime de falsificação de documento público e a falsificação de documento particular está na natureza do documento. Perfeito, pessoal. O que não for documento público é considerado documento particular. E o que é documento público? São aqueles que reuniam os requisitos. Ser elaborado por funcionário público, no uso de suas atribuições e na forma prescrita, ou seja, na forma prevista, determinada na lei. A 1 está certo. 2. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso será firmada em razão da entidade ou órgão expedidor do documento, não importando o órgão a qual o documento falso foi apresentado. Pessoal, eu sei que é mais matéria de processo penal, mas também pode ser cobrado em direito penal. É a súmula 546 do STJ, é justamente ao contrário. Não importa aí o órgão que expediu o documento, mas sim o órgão ao qual eu apresentar o documento falso. Vamos supor que eu peça aí uma carteira de habilitação, que é feita pelo Detran falsa, e apresente ela para a Polícia Rodoviária Federal. Aí a competência vai ser da Justiça Federal. Vamos supor que eu apresente um CPF falso, que quem expede é o Ministério da Fazenda, um órgão federal, para um policial militar. A competência vai ser da Justiça Estadual, tudo bem? Então está errada. Súmula 546. 3. A principal diferença entre a falsidade material e a falsidade ideológica reside na configuração dos delitos. A falsidade material atinge a configuração extrínseca do documento, forma, enquanto a falsidade ideológica atinge a configuração intrínseca do documento, conteúdo intelectual. Perfeito, está correta a assertiva 3. Próxima, o testamento particular e o cartão de crédito, independentemente do banco que os pediu, são equiparados a documentos particulares. Pessoal, cartão de crédito, sim. Não importa se ele for expedido pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo Banco Inter, pelo Itaú, ele é considerado um documento particular. Mas o testamento particular não. Ele é equiparado a documento público. Está lá no artigo 297, parágrafo 2º do CP. Tá? Está errada. 5. De acordo com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, o crime tributário absorverá a falsidade ideológica, desde que esta tenha sido meio para a prática do crime tributário. Perfeito. É mais ou menos o entendimento da súmula 17, que fala do falso e do estelionato. Onde há o mesmo motivo, a mesma razão, tem que ser aplicado o mesmo direito. Se porventura eu fizer uma falsificação, somente aí para a prática de um crime tributário, ele vai absorver essa falsificação. Então está correto, 5. Então a resposta certa é a C de Cristo. Próxima, estamos acabando. Indica aí esse vídeo para os seus amigos que estão estudando. Vamos difundir conhecimento. Não adianta a gente querer guardar as coisas só para a gente não, porque aquilo lá de cima não ajuda. Quando eu estudava, eu sempre passava tudo para todos os meus amigos, todo o material que eu tinha, assim como eles passavam. E alguns aí que ficavam, que a gente sentia que tinha má vontade, eles foram ficando pelo caminho e não passaram. Ou demoraram muito a passar e só passaram quando mudaram a sua posição. Vamos ser bons, vamos fazer o bem, que com certeza tudo que a gente fizer, Deus vai nos dar em dobro. Próxima. No que se refere aos crimes contra a paz pública, assinar a alternativa incorreta, não vamos dar mole. Levando-se em conta a jurisprudência dos tribunais superiores. Os crimes associativos, associação criminosa, associação para o tráfico, organização criminosa. Crimes associativos são aqueles crimes que exigem para o seu bojo, para a sua caracterização, para a sua consumação, um grupo mínimo de pessoas. Aí depende do que a lei trouxer. Associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, exige pelo menos 3. Associação para o tráfico, artigo 35 da Lei de Drogas, 2. Organização criminosa, artigo 2º da Lei 2.850, 4. E por aí vai, tá? Então tá certa A, aí que é incorreta. B.
O crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 caput do Código Penal, é crime de perigo abstrato, tendo como bem jurídico tutelado a paz pública. Perfeito. Crime de perigo abstrato, paz pública, bem jurídico tutelado. Nos crimes associativos, eventuais inimputáveis serão contabilizados para o atingimento do número de integrantes necessários à consumação do delito. Perfeito, tudo bem? Se porventura tiver um menor naquele bojo, ele será contado aí para a caracterização do crime associativo, tá certo? D. A estabilidade e permanência são requisitos para o concurso de pessoas? Não. Mas não são requisitos para a caracterização do crime de associação criminosa. É o contrário. Os crimes associativos exigem essas duas elementares que não estão previstas, mas tem que essas duas situações, estabilidade e permanência. Se não houver estabilidade e permanência, aí é o contrário. Aí é simples concurso eventual de agente. Resposta correta, portanto, D de Deus. Última, a multiplicidade de agentes será considerada tanto para a caracterização do crime associativo, quanto para a aplicação de eventual majorante no crime de roubo ou qualificadora no crime de furto praticado mediante concurso de agentes. Perfeito. Vamos supor que 4 pessoas se associam para a prática de crimes. E esses crimes aí são furtos de loterias, digamos assim. Eles vão responder pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas e vão responder também pela associação criminosa. São 2 motivos. O primeiro é, os bens jurídicos tutelados são distintos. No nosso exemplo, um é patrimônio, o outro é a paz pública. Segundo, o momento consumativo do delito também é diferente. O crime associativo ele se consuma lá atrás. É um crime permanente. Ele admite a prisão em flagrante a qualquer tempo. Difícil é comprovar se não for no caso concreto, mas na prática do outro delito. Mas ele admite aí, em tese, a prisão em flagrante a qualquer tempo. Enquanto o outro crime ele vai se consumar no momento lá da prática do fato. Seguindo o regulamento aí, obviamente, da consumação do roubo e do furto, conforme os tribunais superiores. Teoria da Amócio. Próxima, tá certo, então, é resposta, então, assertiva D. Próxima questão. Pessoal, estou dando uma acelerada que eu sei que vocês estão com pressa, querem corrigir logo as questões. Vocês podem acelerar o vídeo aí, se acharem que eu estou muito rápido, podem diminuir, mas com certeza está dando para todo mundo acompanhar, né? Próxima aí. 28. No que se refere aos crimes contra o patrimônio, julga os itens a seguir. Ele quer saber as corretas. Item 1. Conforme disposição constitucional, que prevê que os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo tribunal do júri, quando em um roubo acontecer a morte da vítima, o crime deverá ser julgado pelos jurados. Não. Latrocínio é um crime contra o patrimônio. Permanece sendo julgado na vara criminal. 1 está errado. 2. No crime de apropriação indébita, sem subtrair ou empregar violência ou grave ameaça, o agente permanece com a coisa de que tinha posse ou detenção para si, alterando seu ânimo de possuidor ou detentor e passando a se comportar como se o proprietário fosse. Isso é o chamado animus rem sibi habendi, ou habendi, que eu já tinha falado lá anteriormente. É justamente a inversão do ânimo daquela pessoa. Ele muda o seu ânimo de atuar como se fosse um possuidor ou detentor para atuar como se proprietário fosse. Está correta a 2. 3. De acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida, sendo considerado, portanto, crime formal. Perfeito? Súmula 96 do STJ. Próxima assertiva. Não está caracterizada a consumação do estelionato se não ficar comprovado o prejuízo alheio, ainda que haja obtenção de vantagem ilícita por parte do agente. Perfeito, pessoal. Para a gente poder falar em estelionato, nós temos que ter o binômio. Aferir a vantagem ilícita e causar o prejuízo alheio. Se porventura ainda não tiver o prejuízo alheio, não haverá que se falar em estelionato. Então a 4 também está correta. 5. Por ser mais benéfica ao réu, a aplicação da qualificadora referente ao concurso de pessoas prevista para o furto deverá ser aplicada no lugar da majorante do roubo majorado pelo concurso de pessoas. Para quem não entendeu nada, eu peço que vocês deem uma lida aí na súmula 442 do STJ. Resumidamente, quando a gente fala em furto em concurso de pessoas, o legislador escolheu qualificar esse crime. Ele deixa de ter pena de 1 a 4 anos e passa a ter pena de 2 a 8 anos. Quando fala em roubo em concurso de pessoas, o legislador resolveu majorar esse crime. Aí há um aumento de 1/3 até a metade.
O que as defesas de alguns autores de furto estavam fazendo? Tentando, por analogia, que seria benéfica ao réu, aplicar a majorante de 1/3 até a metade do roubo para o furto, alegando que se a conduta é mais grave, a gente poderia aplicar na conduta menos grave, mas isso é incabível. A analogia cabe no direito penal? Cabe. Desde que seja para beneficiar o réu? Sim. Estaria beneficiando o réu? Estaria. Mas quando é que cabe a analogia? Quando há uma lacuna, um buraco, um vazio na lei. E aqui há essa lacuna, esse buraco, esse vazio? Não, não há. Não há porque o legislador ele trouxe a previsão da qualificadora, então não se aplica. Súmula 442, depois dá uma olhadinha lá, resposta correta, A de amigo, tudo bem? Próxima questão, analise os itens a seguir com base no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos tribunais superiores. A ocorrência concomitante entre o crime de corrupção passiva e o crime de corrupção ativa e passiva, deu para entender. É uma exceção à teoria monista, regra adotada no Brasil para o concurso de pessoas, tá correto? É isso mesmo, tá? Lembrando que a regra é a teoria monista. Artigo 29, todo mundo responde pelo crime cometido, o mesmo crime, cada um na medida da sua culpabilidade. Excepcionalmente, haverá concurso e os concorrentes responderão por crimes diferentes, corrupção passiva e corrupção ativa. Mulher que concorda com que outrem lhe provoque o aborto e aborto consentido pela gestante, beleza? Pessoal, esses erros aí, essas questões anuladas, eu até peço desculpas. Só que todas as questões são inéditas. Uma assertiva ou outra, eu já coloquei numa outra questão também feita por mim. Então, às vezes, aí a gente acaba falando na hora de digitar, na hora de tentar fazer alguma coisa diferente. Essa aqui eu não vou anular não, tá bom? Eu só anulei as outras duas. Próximo. E eu não tenho essa. Vou entrar na justiça. Quem fez o simulado fui eu, o examinador sou eu, quem resolve se vai anular ou não sou eu. Não vou anular. Vamos lá. 2. Policial civil que deixa de dar andamento a uma investigação criminal, que investigava irregularidades em seu time do coração, isso aí no caso seria o Flamengo, obviamente, no Botafogo não tem esse tipo de coisa, justamente para não prejudicá-lo, pratica o crime de prevaricação, artigo 319 do CP. Perfeito, está correto. 3. O crime de uso de documento falso é ao mesmo tempo uma norma penal em branco homogênea ou homovitelina e uma norma penal incompleta, imperfeita ou secundariamente remetida. Desculpa, essa daí eu li a 4. Eu pulei a 3. Vamos corrigir a 4 e depois a gente volta na 3. Perfeito, pessoal. Quando eu fui fazer a parte especial, eu tinha lembrado que eu não tinha colocado nada de norma penal em branco na parte geral. Vamos pensar aqui. As normas penais em branco, elas são aquelas normas cujo preceito primário estão incompletos. E aí a gente precisa complementar. Esse complemento pode estar numa lei ou numa espécie normativa distinta da lei. Se tiver numa lei, ela será chamada de norma penal em branco homogênea. Se estiver num complemento normativo, numa espécie legislativa distinta da lei, uma espécie normativa distinta da lei, ela será chamada norma penal em branco heterogênea. Exemplo, o artigo 33 da Lei de Drogas. Está lá que fazer aquelas 18 condutas com drogas é o crime de tráfico de drogas. Mas o que é droga? Eu tomei droga hoje, tomei café. Eu tomei droga hoje, tomei uma Coca-Cola. Eu tomei droga semana passada, tomei remédio para dor de cabeça. Tudo isso é droga. Só que não é droga para fins de tráfico de drogas. E essa complementação está lá na portaria 344 da Anvisa. A homogênea, por sua vez, é aquela cujo complemento está numa lei, ela pode ser complementada pela própria lei ou por uma lei diferente. Por exemplo, quando a gente fala dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, nós temos aí um rol de crimes praticados, só que a gente não sabe o que é funcionário público. Aí o artigo 327 complementa isso pra gente. É chamado de norma penal em branco homogênea, homovitelina. Homovitelina, lembra dos gêmeos? Mesmo vitelo, os gêmeos são iguais. É a mesma lei. A heterovitelina, vitelos diferentes, os gêmeos são diferentes. Exemplo, artigo 235, 236 ou 237 do Código Penal. Fala de casamento, fala de erro essencial. E o que é isso? Eu tenho que ir a uma outra lei para complementar, que é o Código Civil. A 4, portanto, está correta. Porque o crime de uso de documento falso, o que é documento falso? Aí a gente tem que ir para os artigos que falam de documento particular e de documento público que estão no próprio Código Penal. Por isso que é uma norma penal em branco homogênea, homovitelina, beleza? A 3. Particular que, para resistir à prisão, quebra o vidro da viatura policial, pratica o crime de resistência. Não pratica não, pessoal. O artigo 329 fala em violência ou ameaça ao funcionário, por isso que está errada.
E aí a próxima assertiva. A única diferença entre o crime de estelionato contra o patrimônio e o crime de peculato, estelionato contra a administração pública, é a qualidade de funcionário público do agente, elemento especializante do crime praticado contra a administração pública. Tá errado, pessoal. Não é a única diferença. No estelionato, o agente induz a vítima em erro. No estelionato do funcionário público, que é o peculato estelionato, ou o nome mais técnico, peculato mediante erro de outrem, a vítima está em erro, mas não causada pelo funcionário público. Então não é a única diferença, portanto a correta é a assertiva B. 1, 2 e 4, lembrando aí, BD, Botafogo. Para terminar, no que tange aos crimes contra a vida, levando-se em consideração a jurisprudência dos tribunais superiores, assinar a alternativa incorreta. Pessoal, todas elas estão corretas. Eu queria transformar como incorreta a assertiva E. Era para estar assim, ó. Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a qualificadora do feminicídio, que acontecerá quando a gente matar uma mulher por menosprezo ou discriminação pela condição de ser mulher, é de natureza objetiva. Ela está certa. No meu rascunho eu tinha colocado subjetiva. Na hora de botar no... Quer transformar a questão incorreta? Muda aí para subjetiva. Essa daqui é a incorreta. Ele quer a incorreta. Na hora de colocar lá o arquivo do simulado, eu acabei que fiz essa alteração aí. Foi algo sem pensar. Tudo bem? Isso aí é uma coisa até meio que incoerente, né, dos tribunais superiores, do STJ. Por quê? Porque eu ter menosprezo a uma mulher é algo subjetivo. É algo que está na minha cabeça, não é algo objetivo. Mas eles entendem que essa qualificadora do feminicídio é algo objetivo. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, marca no sininho para receber as notificações, não deixa de curtir, compartilhar aí com seus amigos. Eu sei que os vídeos estão ficando um pouco extensos, mas é porque a gente está fazendo uma revisão para vocês. E acho que essa revisão aí vai ser algo que vai ajudar bastante vocês aí na hora da prova. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus, estudem, a gente se vê aí daqui a pouquinho para a gente fazer as correções de legislação especial e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.